amigos, eu espero que vocês estejam bem. Vocês estão acompanhando os nossos vídeos e nós vamos trabalhar hoje o último capítulo do livro De Ânimo Firme. Nós não estamos acompanhando o livro sequencialmente, nós estamos acompanhando o irmão José, quer dizer, sem pretensão, não estamos acompanhando o irmão José porque ele se distancia muito do nosso quadro de entendimento e de evolução, mas estamos acompanhando alguns textos que ele traz para nós dentro daquilo que a gente dá conta de absorver no campo do estudo, ainda que estejamos distante da prática, mas a nossa luta continua, ok? Preciosos alvitres, que é o capítulo 80 do livro De Ânimo Firme. Preciosos alvitres. Aqui, olha, só de falar em preciosos alvitres, já está falando para nós de palavra, de conselho, de sugestões. Tem falas que elas são preciosas. E ele vai trazer isso para nós, seja com terceiros, seja com orientações espirituais, preciosas. Capítulo 80. Preciosos alvitres. Veja, não menosprezes a palavra de advertência dos que tenham amargado duros reveses ante os golpes que a vida lhes desferiu. Não menosprezes a palavra de advertência dos que tenham amargado duros reveses ante os golpes que a vida lhes desferiu. Ou seja, não menospreze a palavra daqueles que já caíram. Quando ele fala duros reveses, porque muitos já caíram. Não menosprezes a palavra daqueles que já caíram. Porque aqueles que caíram, eles têm uma experiência por ter caminhado numa estrada que você ainda não caminhou. Eles têm uma experiência por eles terem passado por um trecho que nós ainda não passamos. Então não menosprezes essa fala. Isso me faz pensar numa colocação de Thomas Edison. Thomas Edison, ele tem mais de 1000... Olha, aí vai depender das traduções. Tem algumas biografias que colocam que ele tem em torno de 1033 patentes relacionadas a invenções. Outra biografia está colocando que ele tem quase 2000 patentes registradas, ou seja, um dos maiores inventores do século XIX para o século XX, porque ele desencarna em 1931, por volta de aproximadamente 84 anos de idade. Mas imaginem vocês, Thomas Edison, e aí, vocês, se a gente não conhece todas as invenções, que é difícil para a nossa mente e para os nossos movimentos de estudo, até pelo não aprofundamento, a lâmpada elétrica a gente tem acesso. A luz elétrica, a lâmpada elétrica, a lâmpada incandescente, a gente tem acesso. Então, ele coloca para nós, quando ele chega ao tentar, por volta do número 700, na produção da lâmpada elétrica, para tentar trazer o que hoje a gente tem acesso dentro da nossa casa, na via pública, num auditório, num teatro, no cinema. Quando ele chega na invenção, disseram para ele se ele não iria desistir. Ele fala não, que ele já está próximo, ele precisava de descobrir a precisão do filamento que traria para nós esta energia. A medida do filamento. E aí ele fala, mas agora que eu estou próximo, eu não posso desistir. Por quê? Ao ter feito por volta de 700 vezes, eu já descobri 700 maneiras que eu não devo fazer. 700 maneiras que estariam erradas, então eu já não preciso mais trilhar por esse caminho. Então, eu estou próximo da invenção. E é muito interessante esta colocação. Por quê? Porque isso significa um conselho. Isso é um conselho. Ora, mas qual o conselho? É aquela distância tênue entre
a teimosia e a persistência, a teimosia e a perseverança. Porque quando a pessoa tenta, a gente chama de teimoso. Mas se ele consegue, se ele conquista o objetivo, a gente vai falar que ele é perseverante. Esse tem uma persistência, essa distância que nós fazemos. Então, nós até citamos num outro vídeo uma colocação de Ana Cláudia no livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido. E ela faz essa colocação na sua própria obra. A morte é um dia que vale a pena ser vivido. Ela faz essa colocação. A distância é tênue entre a teimosia e a perseverança. Então, vocês imaginam, se eu não me engano, é Ana Cláudia Alvarenga, mas nas pesquisas vocês verificarão lá, ok? Então, veja bem, o que ele está colocando para nós, o que o irmão José está colocando para nós, não dispense os conselhos daqueles que já tiveram os seus reveses. Não dispense. Ok? E aí ele continua. Os que te concitam ao equilíbrio e à vigilância, justamente onde tropeçaram e caíram, falam com a autoridade de quem conheceu de perto a desilusão. Os que te convidam ao equilíbrio e à vigilância, eles estão te convidando exatamente aonde eles já caíram, onde eles tropeçaram. Aí, eu lembrei, enquanto eu estava lendo, eu lembrei de uma colocação que o André Luiz faz para a gente no livro Obreiros da Vida Eterna. No capítulo 1, ele vai assistir uma palestra de um espírito que se chama Albano Metelo. Mas eu queria passar para vocês o trechinho que o Albano Metelo fala do movimento dele espiritual quando ele chega lá do outro lado. Baseado nesse ponto, os que te movem, os que te estimulam, os que te concitam ao equilíbrio e à vigilância, justamente aonde caíram, justamente aonde tropeçaram, falam com a autoridade de quem conheceu de perto a desilusão. Isso aqui é muito significativo. Aí eu trouxe aqui o Obreiros da Vida Eterna, porque eu queria pegar um trechinho no capítulo 1, quando ele diz para nós assim, ele já preocupado com o processo dele de evolução, ele diz assim, seria completo a nossa alegria havendo lágrimas atrás dos nossos passos? Seria completa a alegria daquele que progrediu, deixando a retaguarda lágrimas em torno dos seus passos? Depois ele diz, tive em outro tempo a obcecação de buscar apressado o cume. Apressadamente ele quis buscar a montanha, embora ele fizesse esse questionamento. E aí ele coloca para nós aqui, consegui, porém, vencer os obstáculos imediatos e ganhei, jubiloso, pequenina eminência. Ele conseguiu. Já que o objetivo dele era essa conquista, ele conseguiu. E aí passa um tempo aqui, ele vai descrevendo outras questões no parágrafo, lá na frente ele diz para nós assim, certa noite notei, já no plano espiritual, certa noite notei que o vale se represava de fulgente luz. O vale se represava de fulgente luz. Ele falando do vale das sombras, ele falando das trevas, ele fazendo referência ao umbral, ele viu que via fulgente luz dali do vale. Que sol misericordioso visitava aquele antro sombrio da dor? Ele faz essa pergunta na palestra dele. Que sol misericordioso visitava o antro sombrio da dor? Seres angélicos desciam céleres de radiosos pináculos, acorrendo às zonas mais baixas, obedecendo ao poder de atração da claridade bendita. O que acontecera? Ele questiona.
O que estava acontecendo? Aquela fulgente luz vindo do vale das sombras e ele ali confortavelmente na sua eminente, como ele fala, na sua pequenina eminência espiritual. E ele estava satisfeito, tanto que fala jubiloso na sua pequenina eminência espiritual e observando que eminente luz é essa que está vindo do vale das sombras. E aí, olha só, perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais. Um dos áulicos celestiais, ou seja, áulico é, lá na Grécia Antiga, isso significa relativo à aula. Relativo à aula, relativo ao alunado. Então ele vai perguntar para um aluno do movimento celeste. Um aluno dos anjos, ele está vendo correndo para lá e para cá e descendo maca e subindo maca. Aí ele pergunta, o que acontecera? O Senhor, olha a resposta daquele aluno. O Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. Ele ali, alegre, com a iminente, aquela pontinha de luminosidade que ele apresentava, deixando a retaguarda lágrimas para ele fazer o seu movimento de crescimento, e ele vendo Jesus visitar as trevas. E olha a fala do aluno, perguntei ousadamente, interpelando um dos áulicos celestiais, o que acontecera? O Senhor, olha a resposta, o Senhor Jesus visita hoje os que erram nas trevas do mundo, libertando consciências escravizadas. E aí ele fez um investimento no seu estado íntimo, investimento de autoavaliação. E aí ele se coloca novamente sozinho, na peregrinação para o alto, reconsiderei a atitude que me fizera impaciente. Ou seja, aquele movimento dele que ele tem que crescer, que tem que melhorar, que tem deixando outros à retaguarda, reconsiderei essa atitude. E como subir sozinho, organizando um céu exclusivo para minha alma, lastimavelmente abstraído dos valores da cooperação que o mundo me prodigalizava de generosidade e abundância? Ou seja, ele começa de novo a descer para favorecer os que ficaram na retaguarda. Porque se ele viu Jesus indo nas trevas, e aí eu volto na colocação que está feita aqui para nós. Eu volto na colocação. Ora, os que te concitam ao equilíbrio e à vigilância, justamente onde tropeçaram e caíram, falam com a autoridade de quem conheceu de perto a desilusão, Albano Metelo. Ele conheceu a desilusão quando ele viu uma eminente, quando ele se viu com uma pequena luminosidade, jubiloso, que ele coloca no livro, jubiloso. Quando ele vê Jesus visitando o Vale das Sombras, meu Deus, o que eu estou fazendo? Quantos eu estou deixando? E aí ele fala que conheceu de perto a desilusão. Fala para nós o irmão José. Coincide com as colocações do irmão Albano Metelo. Não os consideres, essas pessoas que estão falando com essa autoridade, não os consideres por irmãos que se perderam e, portanto, sem nenhum respaldo moral para te alertarem quanto aos perigos do atalho pelos quais enveredas nas experiências do cotidiano. Não coloque essas pessoas como pessoas que se perderam. Pelo contrário, eles têm uma maturidade, eles têm um conhecimento. Essa experiência vai te ajudar no seu movimento de luta. E aí o irmão José diz mais: os que já sofreram o que sofres, ou esteja prestes a sofrer, ou seja, estão te antecipando no bate-papo, são os mais habilitados a te estenderem as mãos. Os que já sofreram são os mais habilitados a te estenderem as mãos. Sentir todo o impacto da dor de que, inadvertidamente, te aproximas, expondo-te a consequências que não sabes se suportarás.
os que já sofreram o que sofrem. Gente, o que ele está colocando aqui? Muitos estão vivendo dificuldades ou está próximo daqueles que já viveram. Você está próximo de dificuldade daquele que já viveu essas dificuldades. Muitos. Ele está colocando, não despreze a orientação daqueles que já viveram. Lá no fundo vocês estão pensando assim, mas e aqueles que não querem escutar o que a gente tem para dizer? Tudo bem, gente. Isso se chama livre-arbítrio. Vocês vão ver na terceira parte do Livro dos Espíritos, liberdade de pensar. Em lei de liberdade, quando fala das leis morais, vocês vão ver na terceira parte do Livro dos Espíritos, falando para nós liberdade de pensar, liberdade de agir. Você trocar ideia, você levar aquilo que você já vivenciou, você trocar experiência, está ótimo. Você não tem que convencer o outro de que você tem razão. Tanto que a espiritualidade está trazendo informações para nós há séculos. E nós estamos no movimento de aprendizado. Ora a gente escuta e segue, ora a gente escuta e não absorve. Por quê? Lei de liberdade. É o nosso caminho. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para a gente não desprezar os que já sofreram o que sofres ou estejas prestes a sofrer. Aquilo que você sofre hoje, ou você poderá sofrer amanhã pelo caminho que você está fazendo, é o que ele está dizendo. Aqueles que já sofreram são os mais habilitados a te estenderem as mãos. Olha a importância do diálogo, de uma escuta aflorada. Seja com um amigo, seja com a orientadora espiritual, seja numa palestra, alguma coisa você vai absorver para o seu aprendizado. E muitos, aqueles que já sofreram, muitos deles têm uma experiência alicerçada na dor. E aí você absorve, se você desejar. Não pense que muitas vezes fazendo aquele caminho, não pense que você não irá cair. Como citamos o exemplo do Thomas Edison, que fez centenas de experiências para chegar na lâmpada incandescente, centenas, ele não desistiu. Mas ali nós estamos falando de persistência, nós estamos falando de perseverança. Mas entendam o avesso. O homem é um único animal que cai no mesmo buraco mais de uma vez. Sabe por quê? Porque inúmeras vezes nós utilizamos a razão em nosso desfavor. Nós utilizamos a razão. Então, vou pegar um exemplo para vocês. Imaginem que aqui tem uma armadilha. Eu sou a presa. Do outro lado ali tem um leopardo. Se ele vier na direção da presa e ele cair nessa armadilha, a hora que ele se safar dela, instintivamente, ele vai lutar para sair, mas ele desiste da presa, porque eu estou do outro lado. Ele não vai até aquela distância lá e vai tomar a distância e ele vai pensar, porque ele não pensa. Ele não pensa, é instintivo. A hora que ele desistir da presa, ele se afasta e ao se afastar, ele vai embora. E eu, como presa, vou continuar vivo do outro lado da armadilha. Ele não vai tomar distância. O ser humano não. O ser humano vem caminhando, cai na armadilha. E aí, na hora que a gente sai dela, a gente dá alguns passos para trás e fala, é porque faltou eu tomar distância. E a gente vai lá e salta de novo e cai na armadilha. Então, olha a diferença do que nós citamos da experiência de Thomas Edison. Ele não caiu em armadilhas. Ele tentou 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200, 300. Quando ele tentou 700 vezes a criar a lâmpada incandescente, perguntaram para ele se não estava no tempo dele desistir. O que ele respondeu? Reportando ao que a gente comentou no iniciozinho. Eu já descobri 700 caminhos para não tentar na construção da lâmpada elétrica. Mas eu já estou perto da descoberta. Eu estou perto da descoberta. Perseverança.
Então, quando a gente cai numa armadilha, nós estamos usando da razão para fazermos do nosso jeito. E o que ele propõe para nós? Neste capítulo Preciosos Alvitres, valorize os conselhos que te chegam aos ouvidos. Valorize. Seja pela fala de um amigo, de um familiar, de uma orientação espiritual, da intuição, valorize. Ok? E aí ele continua no parágrafo de baixo. O cientista, no anseio de se antecipar à doença que ainda não acometeu os sãos, vale-se de precisas informações dos que a ela sucumbiram. O cientista, para chegar na descoberta, ele precisa das informações daqueles que erraram. E aí ele diz mais, para melhor conhecer-lhe os sintomas e combatê-la com êxito. Para melhor conhecer os sintomas daquela doença e combatê-la com êxito. Imaginem vocês. Ora, quando nós colocamos desta maneira, quando o irmão José coloca para nós dessa maneira e a gente vai ilustrando com exemplos, vamos pegar um outro exemplo? Quando Alexander Fleming descobriu a penicilina, sabe o que ele utilizou para descobrir a penicilina? Ele utilizou um recipiente esterilizado, ele isolou uma colônia de bactérias e, ao isolar essa colônia de bactérias, outros cientistas fizeram a mesma experiência. E conversando com ele, propuseram-no a desistir daquela experiência, porque ainda que o recipiente esteja esterilizado, aquela colônia de bactérias, o movimento delas ali aparece lodo. Então, o que Alexander Fleming fez? Ele esperou aparecer o lodo e ele não estudou o movimento das bactérias. Ele começou a questionar por que apareceu o lodo. Porque para os cientistas anteriores a ele, eles desistiram da experiência. Fleming, ele começou a trabalhar a partir do lodo. E aí ele descobre a penicilina. Ele descobre o medicamento que hoje está salvando milhões de criaturas da pneumonia. Milhões de criaturas. Então vocês imaginem que foi um estudo a partir do engano dos outros. Então vocês imaginam, veio através de uma experiência. Olha o que o irmão José acabou de colocar para nós. A partir, o cientista, no anseio de se antecipar à doença que não acometeu os sãos, ou seja, a partir daqueles outros cientistas que fizeram, que lutaram, que entenderam, que estudaram, ele continua na caminhada dele, até que descubra a cura. E ele diz mais, em todos os aspectos, o progresso se faz à custa das lágrimas e do suor vertido por aqueles que, na maioria das vezes, fracassaram em suas repetidas tentativas de acerto. Na maioria das vezes, o progresso de melhora vem através do fracasso, vem através da dor, vem à custa de lágrimas e do suor vertido por aqueles que, na maioria das vezes, fracassaram nas suas repetidas tentativas de acertar. É muito interessante essa colocação, porque Thomas Edison tem uma frase dele que ele diz assim, eu respeito muito mais uma pessoa que tem uma só ideia e chega no seu objetivo, do que aqueles que têm 1000 ideias e não fazem nada. Eu vou repetir. Eu respeito uma pessoa que tem uma só ideia e chega no objetivo, do que aqueles que têm 1000 ideias e não chegam a lugar nenhum. Porque o que Thomas Edison está dizendo? Perseverança. Erra, insiste, erra, insiste, erra, insiste. Ele é um dos maiores exemplos de persistência que a gente tem na ciência. Um dos maiores exemplos de persistência. Tanto que ele coloca essa frase para nós. E tem uma outra que as pessoas atribuem a Einstein. E é dele. Quando ele fala a genialidade
é 1% de expiração e 99% de transpiração. A genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração, ou seja, de estudo, de investimento, de acuidade, de foco, 99%. 1% é inspiração. Você conta com a proteção da espiritualidade, você conta com o seu estado íntimo aflorado, você conta com a sintonia com os orientadores, você conta 1%, 99% de investimento é seu. E aí, o irmão José encerra para nós dizendo: ouve, pois, o que tenham a te dizer aqueles que, com o preconceito humano, costuma desautorizar e tratar com orgulhosa indiferença, pois, não raro, através dos lábios que desdenhas, escute aqueles que estão no sofrimento, que venceram a dor, que saíram dificuldades, que vivenciaram transtornos, escuta. Porque muitas vezes, olha, o nosso preconceito, o nosso orgulho faz com que a gente trate esses outros com indiferença. E ele coloca para nós, não raro, através dos lábios que desdenhas, é que a providência divina te faz chegar os mais preciosos alvitres. Desses lábios é aonde chegam os melhores, os mais preciosos conselhos. E aí remonta o título para nós, Preciosos Alvitres. Queria deixar para vocês uma passagem de Evangelho, que é uma passagem de Paulo, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 15, que vocês vão ver Paulo dizendo para nós: vede prudentemente como andais. Vede prudentemente como andais. Quando ele fala isso para o povo de Éfeso, ele está concitando o povo de Éfeso à vigilância. Vede prudentemente como andais. Então, é para nós nos atentarmos ao movimento de disciplina. Vigilância nas suas relações. Não é para assumir essa postura de indiferença em relação ao que nos chega. Disciplina. Este conselho, estou colocando entre aspas, porque é uma orientação de Paulo ao povo de Éfeso, uma orientação para todos nós. Vede prudentemente como andais. Aceite, quando vem o irmão José colocando preciosos alvitres, escuta, aceite, medita, assimila as informações que estão chegando. Depois que você fizer esse movimento todo, filtra o que vai ser importante para você e aquilo que não será importante. Por quê? Porque você está vendo prudentemente como andais. Não quer dizer que tudo que te chega é importante, mas escuta. E aí eu vou trazer uma colocação de Emmanuel que está no livro Palavras de Vida Eterna, quando ele fala assim: determinados autores trazem as fezes do seu pensamento nas páginas transformadas em livros. O que Emmanuel está dizendo para nós? Ele convida a gente ao discernimento, avalia se aquilo que está chegando ali é importante para você. E aí, quando Emmanuel escreveu isso, não existiam as redes sociais. Eu estou falando do livro Palavras de Vida Eterna. Quando ele colocou que determinados autores transformam aquilo que está no seu pensamento em fezes, trazem as fezes do seu pensamento para as páginas, seleciona suas leituras, seleciona a sua escuta. Ele não está dizendo para sair negando, brigando, contestando, conflitando, confrontando. Não é nada disso, gente. Ele está dizendo para nós usarmos o discernimento. Por isso, preciosos alvitres. Escuta, aprende, apreende e pratica. Essa é a proposta do irmão José. Eu vou agradecer a paciência de vocês. É isso aí que a gente tinha para trazer. Um abraço a todos e até breve.